Bom dia para mais um sábado abençoado. Graças a Deus, né? Graças a Deus por mais um amanhecer lindo diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Há presente maior que esse, de que eu, você, nós juntos temos a oportunidade de todos os dias acordar e falar com Ele e ser ouvida e ser atendido por Ele quando oramos. Eu queria fazer uma pergunta para você desde o início dessa live. Você tem medo de alguma vez na sua vida você precisar de socorro urgente de Deus e Ele não lhe atender? Você tem esse medo no seu coração de você tipo, poxa, será que Deus ele vai me ouvir? Será que Deus ele vai me atender às minhas necessidades? Tem muitas pessoas que têm esse medo dentro de si. O medo de não ser respondida. O medo de que Deus não venha atender às suas súplicas, às suas orações. Porque às vezes acha que não é digna, às vezes acha que é imperfeita, que Deus nunca vai ouvir. Sabe, assim, eu mesmo, dentro de mim, eu tenho essa paz quando eu penso nisso. Essa paz que eu tenho de que Ele vai me ouvir é tão grande que quando vem uns pensamentos negativos, quando vem um pensamento ruim, eu logo penso, Deus me atende. Se eu precisar de Deus, a qualquer momento Ele vai me atender. Qualquer momento. Sabe? Na palavra no provérbio, no livro de Salomão, o próprio Salomão, ele escreveu uma palavra de sabedoria que dá certeza no coração da gente, né? Essa certeza que ninguém tira do nosso espírito, da nossa alma, de que a gente vai ser atendido, sabe? Porque Deus é justo, Deus é justiça. E se eu me encaixo nessa palavra dele, eu também vou ser atendida, né? Nas minhas necessidades. A palavra, ela está lá no livro de Provérbio 11, capítulo 11, versículo 25, que ele fala assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha o poder dessa palavra, né? O que traz certeza que a gente vai ser atendido um dia por Deus. Um dia que a gente estiver passando por um momento difícil, ou até mesmo em momentos bons, a gente não tem que lembrar do Senhor, não é só quando a gente está passando por luta, não. A gente não tem que pensar em Deus, nossa, eu preciso de Deus, eu tenho que buscar Deus hoje, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Não é só quando eu estou passando por guerra, não. Não é só quando eu estou passando por uma tribulação, não. O Senhor, Ele também quer ser participante das tuas alegrias, das tuas conquistas. O Senhor, Ele quer ser visto na sua vida. Ele não quer que você vê Ele só quando você está com dor, não. Está com sofrimento, não. Está passando por angústia, tristeza, não. Poxa, que ingratidão, né? Não é ingrato? Poxa, a gente pensar nele assim só num momento difícil, isso é ingratidão. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus, ele está aqui, sabe? Todos os dias a gente amanhecer e dar um bom dia para ele. Bom dia, Pai. Nossa, obrigada por uma noite maravilhosa que o Senhor me deu. A noite do mesmo jeito. Pai, boa noite. Que dia excelente que o Senhor me deu hoje. Muito obrigada por esse dia. Então, a gente já está concluindo o Senhor na nossa vida,
né? Concluindo o Senhor no nosso dia a dia. Se eu me levantar da cama e eu não falar com ele, eu não posso. Eu não posso, entende? É uma coisa que já está dentro de mim. Se eu levantar e não falar com ele, não adianta, eu tenho que falar. Não tem nem como dizer assim, eu esqueci. Não tem como. Eu tenho que parar, ir ajoelhar e falar com ele. Não existe. Na minha vida não existe mais esse negócio de levantar da cama e já ir fazer as coisas. Não. Antes Deus, primeiro ele. Primeiro eu vou lá, agradeço pela noite, consagro o meu dia ao Senhor. E ali tá tudo bem. Ali eu começo mais um dia. À noite, do mesmo jeito, na hora do meu almoço, a primeira coisa que eu faço é o quê? Agradecer no bom, né? Agradecer no bem. Quando eu tenho um prato de comida para comer, quando eu tive uma noite boa de sono, e também quando eu não tive, né? Então, a gente tem que ter essa prioridade com ele. E ele sempre nos atende. Sempre. Sabe, eu tenho essa paz dentro de mim. De que se um dia, eu não vou dizer que eu vou precisar, eu vou querer. Eu preciso de Deus todo minuto na minha vida. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. Eu preciso de Deus para estar me livrando, para estar me guardando. Porque eu sou falha, eu sou ser humano falha. Então, eu tenho essa certeza na minha vida, eu tenho essa paz, eu tenho essa confiança que se eu precisar clamar a Deus numa urgência, eu vou ser atendida. Porque quando ele precisa de mim, eu atendo. É como se fosse uma troca, eu e Deus. Eu tô aqui, Pai. A hora que o Senhor precisar de mim, seja de madrugada, seja de noite, seja de manhã, a qualquer hora, eu digo sim para Deus. Não é só, vamos supor, não é só na minha vontade, não é fazer o que Ele quer. Eis-me aqui, sim, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, eu faço, eu vou. Porque quando a gente tem uma vida espiritual sensível à palavra de Deus, Ele coloca pessoas no seu caminho. Deus te envia à casa de pessoas. E quando Ele te envia, você, poxa, por que Deus me enviou aqui? Quando você chega lá, tá lá, a pessoa precisando de ajuda. Agora imagina se eu não tivesse atendido a voz de Deus. Imagina se eu tivesse sido feito vista grossa quando Deus falou comigo. Filha, vai na casa dessa fulana. Filha, visita essa pessoa. Filha, jejua por essa família. Filha, ora por essa família. E você simplesmente só ora. Você só ora, né? Às vezes assim, eu ainda perguntava, mas por que, meu Deus, que o Senhor está pedindo para me orar? Por que o Senhor quer que eu vou lá? Eu ainda ficava perguntando, querendo saber o porquê. Hoje não, hoje eu já amém. Se o Senhor está pedindo para mim jejuar por alguém, eu vou jejuar. Se o Senhor está pedindo, é porque essa família está precisando de ajuda. Eu não preciso saber o que está acontecendo. E quando a gente ora, às vezes a gente é pessoas que estão longe, mas Deus traz elas na nossa vida para a gente orar, para dar o livramento. E tem pessoas próximas que Ele manda fazer uma visita. Então a gente está atento à voz de Deus, a gente está sendo generoso com o nosso próximo, generoso com as pessoas ao nosso próximo, né? Atender todas as vezes que o Senhor falar com a gente, atender Ele, né? Às vezes você tem uma palavra que pode salvar uma alma, às vezes você tem algo aí dentro de você que se você abrir a boca, você vai salvar a vida daquela pessoa. O Espírito Santo tem tentado ajudar muita gente, mas as pessoas não querem deixar ele ser usado. Às vezes não dá ouvido, fazer a vista grossa. Ele pede, o Espírito Santo pede. E se a gente obedecer, a gente está atendendo a ele, ajudando alguém. Isso é maravilhoso. E depois que você ajuda, não é que você quer alguma coisa em troca. Você vê que ali, se você não tivesse ido naquele momento, poderia ter acontecido alguma coisa. Quantas vezes, Jesus, não já aconteceu de eu sair assim em lugares, visitar pessoas? Pessoas mesmo assim por conta minha. Eu e Deus. Você entende? É eu e Deus. Ninguém me manda.
é eu e Deus. Ele me manda, eu vou. E quando a gente vai lá, chega lá, a pessoa está numa situação triste, desesperadora. E a gente volta para casa, meu Deus, que situação, meu pai, que ela precisar muito de ajuda. Então Deus conhece todas as coisas. Então tenha uma alma generosa. Tenha essa alma generosa de poder cuidar das pessoas, de poder ajudar alguém. Se a gente saber, poxa, se eu tenho condição, e eu saber, poxa, tem aquela família tá passando precisão, passando até fome, sabe? Se eu posso ajudar ela, não custa nada eu ajudar, né? Não custa nada eu pegar e ajudar ela, se eu tenho condição, né? Se a pessoa não tem, amém. Jesus vai dar, se Jesus vê o desejo no seu coração de ajudar o seu próximo, né? De prosperar para a glória dele, ele vai te dar essa condição. Então, ou seja, aquele que atende será atendido. A alma generosa prosperará. O próprio Salomão, o sábio Salomão, que escreveu e deixou para a gente esse ensinamento. E é muito gratificante, né? Não existe coisa melhor no mundo do que a gente atender a necessidade de alguém. Atender alguém quando liga para a gente, quando precisa da gente. Isso é maravilhoso, não existe, E a nossa recompensa não vem do homem. Não adianta a gente, eu ajudo fulano, mas fulano não tá nem aí. A gente estende a mão, mas se você for olhar para isso, você tá com maus olhos. O Senhor não se agrada disso. A gente tem que atender como o Senhor um dia atendeu a gente. Atender como o Senhor um dia nos atendeu, né? Ou um dia vai nos atender. Quem não precisa de Deus? Não existe ser humano nenhum que não precisa de Deus. Porque senão ele não existia. Porque o ar que ele respira pertence a Deus. Isso já é o quê? Vai me dizer que não depende de Deus. Se até o ar que respiramos vem dele. Não existe ser humano que não precisa do Senhor. Pega essa palavra para o seu coração. Pega essa palavra. Que eu tenho certeza que Deus quer falar com a gente. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades. E quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, ela tem resultado. Não é só uma palavra de uma Bíblia, de um papel, ela é vida. Quando a gente pega para atender essa palavra, então o Senhor lá do céu se manifesta, lá do seu trono. Se um dia eu precisar, eu vou dizer para ele, Senhor, não está escrito que a alma generosa prosperará e aquele que atende será atendido? Eu não tenho atendido todas as vezes que necessita de mim? Eu não tenho te atendido? Eu nunca disse não para o Senhor. Então, por favor, eu estou te precisando de ti nesse momento. Atende a minha oração. Atende as minhas súplicas, Pai. Me ajuda. E então, nesse momento, o Senhor vem e nos atende. Ai, quantas vezes eu já fui atendida pelo meu Senhor. E eu tenho certeza que se eu coloco o meu joelho no chão, qualquer momento, qualquer hora, e eu peço, Pai, eu estou precisando do Senhor agora, precisando de um socorro agora, Ele vai me atender. Porque eu nunca disse não para Ele. E nunca vou dizer é sim para Deus. Mesmo que meu coração não queira dizer sim, mas o meu espírito diz sim para Deus. Amém? Então, pega essa palavra para você, tá bom? A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. E por hoje é só. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e que nossa semana seja abençoada por Deus. Amém?